Bom dia, querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus sejam contigo, amém? Sabe, eu tenho recebido durante a semana muitas mensagens de irmãos, de irmãs, de famílias que estão se reunindo e que têm se reunido nas suas casas, nos seus lares, para fazer da sua casa, da sua sala, uma extensão da igreja. Semana passada, eu recebi uma foto da irmã Dulce, uma irmã nossa aqui da igreja, e ela colocou ali a Nina, a querida tia Nina. Eu queria pedir para o Duda colocar a foto ali, Duda, agora da tia Nina, para que os nossos amigos internautas pudessem ver. E a Dulce, ela colocou assim: pastor, a Nina todo sábado de manhã, ela acorda, ela se arruma, ela coloca a roupinha dela como se ela estivesse indo à igreja, e ela senta então no sofá da casa, prontinha ali, vestidinha, como se ela estivesse na igreja. Está aí a tia Nina. Tia Nina, eu sei que a senhora está nos assistindo agora. Um beijo bem grande do meu coração para o seu coração. Amo muito a senhora é uma inspiração vir aqui na igreja. Eu tenho saudade de ver a senhora aqui. Dá um abraço na senhora também, em todos os nossos outros irmãos que nos assistem. E a tia Nina, ela disse assim: olha, o pastor disse que sábado de manhã é para a gente colocar a roupinha de ir na igreja para assistir o culto. Então tá bom, que assim seja. Faça desse momento na sua casa um momento especial de adoração, de entrega a Deus, como se você estivesse aqui na igreja, tá bem? Queridos, nós vamos avançar e temos um estudo para hoje. E nesse estudo que nós vamos fazer hoje, nós vamos estar dando sequência, tá bem? Nós vamos estar dando sequência ao tema da preciosa graça. Nós estamos estudando essa série da preciosa graça, já faz 3 temas, este é o 4º tema da série da preciosa graça. E no tema de hoje, esse que é o penúltimo tema da série, nós vamos avançar com relação a esse estudo da graça, preciosa graça, no tema que diz certeza de salvação no dia do juízo, ok? Certeza de salvação no dia do juízo. Talvez você esteja se perguntando assim: mas pastor, por que nós vamos então estudar esse tema, certeza da salvação no dia do juízo? Nós estamos vivendo em um final de semana, que é o final de semana de Páscoa. Nós estamos vivendo agora no tempo em que todos lembram da graça, da cruz, mas não de juízo. E eu queria dizer para você que no estudo de hoje, nós vamos então estar analisando qual é a relação que existe entre a graça e o juízo. Nós vamos estar estudando a relação que existe entre a cruz e a condenação. Você pode imaginar o que foi um pouco mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, quando os cristãos, especialmente os discípulos de Jesus, aqueles que eram bem próximos a ele, o sentimento que eles estavam sentindo, que eles estavam passando neste sábado, que era o sábado em que o seu Salvador estava na sepultura, que dor que eles estavam sentindo, todas as esperanças que eles tinham, agora tinham ido por água abaixo. Aquele que eles consideravam como o rei, como o salvador, aquele que iria salvá-los do jugo dos romanos, aquele que havia andado por sobre as águas, quem havia curado toda sorte de enfermidades, alimentado multidões somente com 5 pães e 2 peixinhos, ele havia sido crucificado no dia anterior. E eles estavam agora profundamente tristes, arruinados. O coração deles estava partido de todo, porque a esperança deles, Cristo Jesus, estava na sepultura, estava morto. Oh, queridos,
A grande nova e a boa nova que Deus deixou para você e para mim, para todos nós, é que Ele ressuscitou. Diga amém por isso. Amém. Ele ressuscitou, Ele morreu sim, Ele passou o sábado na sepultura sim, mas no domingo pela manhã, Deus enviou o anjo do céu e o anjo rolou a pedra do sepulcro e disse: filho, vem para fora, o teu pai te chama. Amém. Jesus ressuscitou. Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E eu quero dizer aqui para você, do meu coração, para o seu coração, bem pertinho, que Jesus te ama. Amém? Jesus te ama, você é a coisa mais preciosa para Jesus, não há nada nesse mundo que tenha tanto valor para Ele quanto a sua alma. Eu sei que muitos têm vindo contra você e têm dito assim: você não vale nada, você está perdido, você está arruinado, você caiu novamente, você entrou em pecado, você não tem mais jeito. Talvez eu esteja falando para alguém cujos pais falaram isso para você desde criança e você assim tem crido até então. Em nome de Cristo Jesus, não dê valor a essas vozes, são mentiras que o inimigo colocou no seu coração. Jesus te ama, você é tudo para Ele, você é todo especial para Ele, e foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Creia nisso. Eu nunca me esqueço, no meu primeiro ano de ministério, quando eu estava iniciando ali minha obra como pastor da igreja, isso foi em Joinville, e aqui no estado de Santa Catarina. E eu recebi uma igrejinha bem pequena para cuidar, lá num bairro chamado Morro do Meio. Oh, queridos irmãos aí do Morro do Meio, talvez alguns de vocês estejam nos assistindo nesse momento. Que saudade eu tenho de vocês, daqueles momentos, daquele ano tão especial que nós ali vivemos. E eu me lembro um dia que nós estávamos num pequeno grupo de oração. E isso era no início da tarde, na igrejinha, lá no bairrozinho do Morro do Meio. O bairro, talvez um dos bairros mais humildes ali daquela cidade. E ao conversar ali com os irmãos, algumas irmãs que estavam na igreja, estava eu ali também juntamente com o secretário da igreja, e nós estávamos orando, e uma das irmãs disse assim: pastor, vamos orar pelo Daniel. E eu perguntei: quem é o Daniel? E ela falou: pastor Daniel, ele mora aqui ao lado da igreja, ele mora na rua aqui ao lado, ele não é adventista, mas o que acontece é o seguinte, pastor. E aí ela foi contando para mim a história do Daniel. O Daniel teve um filho, e quando esse filho completou 4 anos de idade, esse menino, quando ele ia correr, ele gostava muito de jogar bola, de brincar. Esse menino, de repente, ele começou a tropeçar e cair. E ele ia brincar e tropeçava e caía. E eles levaram o menino ao médico e descobriram que o menino então estava cometido de uma rara doença degenerativa, em que ele então perderia todos os movimentos do seu corpo com o passar dos anos, até que o seu coração parasse de bater e ele não conseguisse mais respirar. E assim foi com a vida do filho do Daniel. Eu me lembro aquele menino que se chamava Rafael. E ela foi contando essa história. E os pais, então, quando descobriram desta doença, o médico falou assim: olha, é muito importante que vocês cuidem para que não tenham mais filhos, porque a configuração genética de vocês dois, muito provavelmente poderá acontecer que o próximo filho tenha a mesma doença. Imaginem só, Rafael, um jovenzinho que foi crescendo, perdendo os movimentos e tudo mais, e quando ele tinha 16 para 17 anos de idade, ele já agora estava numa cadeira de rodas, e nessa cadeira de rodas, então, um dia, o pai ouviu falar que havia uma igreja que operava muitos milagres, e daquelas igrejas que falam de milagres, que a cura ali está e assim por diante. E num grande encontro onde havia milhares de pessoas, lá estava esse pai com a mãe, com esse filho. E levando ele lá,
o missionário desta denominação cristã, qualquer, que eu não vou mencionar o nome, não importa, começou agora a pedir e a clamar a cura para todos. E aquele missionário então olhou para a cadeira de rodas onde estava aquele menino que foi levado até a frente e começou a dizer: levanta, em nome de Jesus, levanta, e tudo mais. E o menino tentou se levantar e não conseguiu. Sabe o que falaram para ele? Sim. É porque ele tem pecado, ou os pais têm pecado. E porque ele tem pecado, ou vocês têm pecado, vocês são os seus pais. O milagre não pode acontecer. Você consegue imaginar como aquele pai voltou para casa com o coração completamente partido, dilacerado, completamente arruinado? Ele volta para casa e pensa: eu tenho pecado, minha esposa tem pecado, e é por isso que o nosso filho não é curado. Que dor! Aquele homem recebeu outras visitas de outros missionários, de outros irmãos da igreja, para orar na sua casa. E ali eles tentavam expulsar os demônios e diziam que ele tinha pecado, que a esposa tinha pecado, e esse era o motivo pelo qual o menino não era curado. Ó, queridos, aquele menino, fazia poucos meses, desde aquele momento que eu estava conhecendo essa história, havia falecido. E o pai entrou num desespero tão grande, e ele ficou com uma aversão tão grande de Deus, e do juízo que Deus estava inferindo sobre a sua vida e sobre a sua casa, que ele não queria mais saber de religião alguma, ele não queria mais saber de qualquer igreja, ele não queria saber de Bíblia, ele não queria saber de Deus, ele só queria saber, e ele tinha um desespero tão grande era o seu desespero, que ele foi um dia até o cemitério, e lá buscaram ele, porque ficaram sabendo que ele queria desenterrar o seu filho, que tinha sido enviado para o cemitério, e porque ele tinha pecado, agora estava no inferno. Imaginem eu como pastor ouvindo essa história. Ao ouvir essa história eu pensei: meu Deus, eu não posso deixar este pai sofrendo desta forma. Meu Deus, eu não posso deixar essa família, essa mãe sofrendo desta forma. E pasmem, quando o Rafael tinha 4 anos e assim que eles descobriram a doença dele, não passou poucos meses, a esposa descobriu que estava grávida. E era um outro menino. E esse menino nasceu. E quando ele tinha 4 anos, o Leonardo, ele desenvolveu a mesma doença do seu irmão Rafael, que havia falecido com 16, 17 anos. Você consegue imaginar a tristeza, o sofrimento? Eu, então, olhei para aquelas irmãs naquele grupo e disse assim: por favor, vamos orar, eu preciso ir lá na casa desse homem. Ele trabalhava à noite e durante o dia estava em casa. Eu preciso ir lá. Então aquelas irmãs olharam para mim e disseram assim: não, pastor, não faça isso. O último que tentou ir lá falar alguma coisa de Deus para ele, ele expulsou da casa. Eu disse: eu preciso ir lá, eu preciso, Senhor. Se ele me expulsar não tem problema, mas eu tenho que levar uma palavra de amor, de conforto para esse homem. Ó, queridos, quando nós pensamos em juízo na Bíblia, juízo de Deus, muitos lamentavelmente pensam que o juízo de Deus é algo terrível, é algo horrendo. Nós precisamos ter salvação, certeza de salvação no dia do juízo. O livro do Apocalipse, ele declara: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. A hora do juízo já é chegada. Quando nós vamos às Escrituras, nós não temos tempo para estudar isso hoje, mas você pode ter certeza, existem fases do juízo na Bíblia, e nós estamos hoje vivendo em uma fase do juízo, que se chama juízo investigativo. E quando esse juízo terminar, simplesmente Jesus vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar aqueles que se entregaram a Ele, que aceitaram o seu amor e a sua graça. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo quantas obras? Todas as obras, até mesmo as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Note bem, olha o que a Bíblia está nos revelando.
Deus vai trazer a juízo quantas obras? Todas as obras, até mesmo as escondidas, sejam elas boas ou más. Pense comigo, você pode cometer pecados que o seu pai não vai saber, nem sua mãe, que a igreja não vai saber. Talvez eu esteja falando para um esposo que está distante dos caminhos do Senhor, em que a esposa não sabe aquilo que você tem cometido de pecados, ou o esposo não sabe aquilo que a esposa tem feito. Mas imagine o dia em que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até mesmo aquelas escondidas. A Bíblia fala isso. Imagine o dia que nós estivermos no céu e alguns esposos vão olhar para os registros e vão ver assim: minha esposa tinha esse pecado acariciado e eu não sabia. Ou meu esposo cometia isso e eu não sabia, não se arrependeu, acariciou em seu coração. Deus vai trazer a juízo todas as obras. E quando a gente olha para o juízo de Deus, nós ficamos temerosos. Nós temos medo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, assim: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. O salmista diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E quando nós olhamos para essa realidade de juízo, Deus vai trazer a juízo todas as obras, mesmo as escondidas. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Se eu tiver algum pecado acariciado, os meus joelhos tremem, eu fico com medo do juízo. Eu quero, nesta manhã, falar ao seu coração, em nome de Cristo Jesus, que o juízo de Deus não é algo contra você. Ele é a favor dos justos, Ele é a favor daqueles que o temem, Ele é a favor daqueles que o amam e o buscam. Deus é por nós, Ele não é contra nós. Amém? Queridos, Deus, Ele é por nós, Ele está conosco. Ele está para nos buscar. Quando nós olhamos nas Escrituras e vemos um Deus de amor que nos ama, que nos guarda, que nos protege, não tem por que temermos. Quando nós vamos a Bíblia, nós temos muitas menções, são cerca de mais de 300 menções acerca do juízo na Bíblia. O que elas têm a dizer? O que elas nos têm a dizer? Quando nós vamos, por exemplo, ao livro dos Salmos e nós olhamos para Davi, nós vemos alguns salmos de Davi, onde Davi coloca e ele ora a Deus. E o primeiro salmo, eu vou mostrar aqui para vocês, você pode acompanhar comigo na tela, Salmo 7, versículo 8. Davi, ele olha para o céu e diz o quê? Ó Senhor, julga os povos. O que mais Davi disse? Julga-me, Senhor, julgue a mim segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Outro salmo de Davi, Salmo 26, versículo 1, Davi olha para Deus e em sua oração, ele diz: julga-me, Senhor, pois eu tenho andado na minha sinceridade, eu tenho confiado também no Senhor. Outro salmo, 35, versículo 24, julga-me, Senhor Deus, meu Deus, segundo a tua justiça. E o Salmo 43, versículo 1, ele diz o quê? Julga-me, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação desumana. Livra-me do homem fraudulento e iníquo. Olhe para mim, querido. Olhe para mim. Davi conhecia a sua situação. Davi sabia quem ele era. Quando nós vemos e olhamos na Bíblia a história de Davi, você conhece muito bem, Davi foi um homem que pecou, que foi longe dos caminhos de Deus. É ou não é verdade? Davi foi um homem que ele adulterou, e não só adulterou premeditadamente, voluntariamente, planejadamente, como ele também matou, planejadamente assassinou aquele que era o marido da quem ele tinha tomado para si para adultério. Davi conhecia muito bem a sua situação. Agora, como é que Davi, sabendo quem ele era, o que ele vivia, o que ele havia feito, de repente olha para o céu e diz assim: Senhor, julga-me, Senhor, julga-me.
É como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, eu não vejo a hora de o Senhor fazer juízo sobre mim. Faça juízo sobre mim. Imagine isso. Olhe para esse texto do Salmo de Davi, Salmo 51. O que diz lá? Assim, Davi diz: Senhor, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja, no versículo 5 deste mesmo Salmo, Davi diz: Senhor, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi também, então, neste mesmo Salmo, no versículo 7, ele ora a Deus assim: Senhor, purifica-me com hisopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Olhe para mim, querido. Você viu o que Davi diz? Davi diz assim: eu pequei, Senhor, eu cometi iniquidade. O Senhor vai ter sido justo no teu falar e puro no teu julgar, em tudo que o Senhor fizer. Senhor, eu pequei. Senhor, eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu tenho uma natureza tortuosa. E Davi, ele conclui dizendo no versículo 7, ó Deus eterno, purifica-me com hisopo, e eu ficarei puro. Eu ficarei mais alvo do que a neve. Notem que essa figura de hisopo, purificar com hisopo, ela na Bíblia tem uma ligação lá nos dias do povo de Israel, quando eles estavam cativos no Egito. Lembra dessa história? Quando o povo de Deus lá havia ficado cativo no Egito, então Deus levantou Moisés como sendo o libertador deles, e foram então enviadas por Deus 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos do Egito. E o que aconteceu? Deus havia dito que se eles confiassem em Deus e matassem o cordeiro, e esse cordeiro então morreria no lugar dos primogênitos de Israel. E eles deveriam pegar o sangue do cordeiro numa botija e com um ramo de hisopo, que é uma espécie, um tipo de manjericão. Eles molhariam o sangue, o hisopo naquele sangue, e passariam na ombreira da porta das suas casas. E o anjo destruidor, quando viesse à noite, ele não entraria na casa de quem havia o sangue na ombreira da porta das casas. Aquele era o sangue do cordeiro, o sangue libertador. E Davi então está dizendo o quê? Senhor, purifica-me com hisopo. O que ele quer dizer com isso? Davi está dizendo: Senhor, cubra-me com o sangue do cordeiro, e eu vou ficar limpo. Cubra-me, Senhor, com o sangue do cordeiro. É isso que nós precisamos, ser cobertos pelo sangue do Cordeiro, o sangue que liberta, o sangue que perdoa, o sangue que nos salva de todos os nossos pecados. Como nós podemos ter segurança de que seremos aprovados no dia do juízo? Como eu havia mencionado para vocês, queridos, na Bíblia, são mais de 300 referências a juízo. Mais de 300. E pasmem, a maior parte delas é positiva e não negativa. Quando nós pintamos o quadro que eu pintei para você aqui no início da mensagem, você fica temeroso, fica com medo. Como eu poderei sobreviver ao juízo de Deus? Mas não há por que temer. Sabe, quando nós vamos ao livro de Juízes, existe na Bíblia um livro que é o livro dos juízes. E em Juízes capítulo 3, versículo 15, nós lemos o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o quê? Deus lhes suscitou um libertador. Querido irmão, querida irmã, amigo, amiga que nos assiste, quando o povo de Israel clamou por socorro, Deus enviou a eles um libertador. E este libertador era um juiz. O juiz, ele é um libertador. O juiz é aquele que vem para salvar.
O juiz é aquele que vem para resgatar. O juiz na Bíblia é aquele que vem para trazer paz. Essa é a mensagem que nós vamos encontrar na Bíblia acerca do juízo. Como nós podemos ter a certeza de que nós estamos ou estaremos salvos no dia do juízo de Deus? Número 1, primeiro ponto e mais importante de todos eles, Cristo, Ele é o nosso substituto. Amém? Cristo, Ele é o nosso substituto. Eu quero convidar você para nós vermos esta que talvez a história mais bela da Bíblia, onde revela a nós Cristo como nosso substituto. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora, onde você está na sua casa, em Gênesis capítulo 22. Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Veja, Cristo, Ele é o nosso substituto. Qual história nós encontramos em Gênesis capítulo 22? Nós encontramos a história de Abraão. Lembra a história de Abraão? Deus chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E ele respondeu a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Então acrescentou Deus: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Notem, Deus diz o teu único filho, Isaque, e aquele a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece Isaque ali por holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3, Gênesis 22, 3. Olha o que diz lá. Levantou-se então Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, e ele rachou a lenha para o holocausto, e ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, que eu vou com o menino, com o rapaz, e porém com Isaque. E Deus então, versículo 6, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, Abraão, o pai, ele levava nas suas mãos o fogo e o cutelo, a faca, e assim ambos caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, meu pai, respondeu ele, Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: ó filho, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida ambos foram caminhando juntos. E chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali ergueu Abraão então um altar, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou Isaque sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E quando ele ergueu o braço para imolar o filho, lá do céu bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo do Senhor lhe disse, versículo 12: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que me temes, que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si. O que foi que ele viu? Ele viu um carneiro. E esse carneiro estava preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar ou no lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o lugar onde o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Que história! Nós não vamos entrar nos detalhes desta história, que poderíamos aqui passar horas vendo e caminhando nos passos de Abraão e de Isaque, seu filho. Mas quando Deus pede para ele, Abraão, esta prova: toma o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e leva para o sacrificar. Uau! Imagine que determinado tempo no caminho, depois de 3 dias, Abraão avista o local e diz para os seus servos: olha, fiquem aqui e eu vou com um rapaz para adorar.
E o pai coloca a lenha sobre os ombros do filho. E ele, o pai, leva o fogo e o cutelo. E os dois vão caminhando juntos. Eles vão caminhando e o filho vai levando a madeira, o filho vai levando o madeiro para o holocausto. Essa história, ela aponta para aquilo que Jesus viria fazer por nós, aquilo que ele fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Pai e filho andaram juntos. O pai colocou o madeiro, a lenha sobre o filho. Eles foram caminhando juntos. E Jesus Cristo não morreu por causa dos pregos nos pés e mãos. Ele morreu porque o Pai o entregou e ele se entregou para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Agora, o mais interessante de tudo nessa história, e eu quero que você observe isso, é que Abraão, quando ele ergue o cutelo para imolar o filho, uma voz vem do céu dizendo: Abraão, não faças mal ao menino, eu sei que você me ama, pronto, até aqui está bom, ok? E ele olha para trás, e o que ele vê quando ele olha para trás? Ele vê um carneiro preso num arbusto, e ele toma o carneiro e sacrifica. Eu pergunto, a quem Isaac representa nessa história? Quem Isaac representa nessa história? Ou nesse momento da história? Bom, se a sua resposta foi, Isaac representa nesse momento da história Jesus, eu diria para você, ou perguntaria a você, tá, se Isaac representa Jesus nesse momento da história, quem representa então o carneiro que estava preso nos arbustos? É lógico. Quando nós chegamos a esse ponto da história, nós vemos que o carneiro que estava preso no arbusto, esse sim representa Jesus. Isaac representa a você e a mim. Entendeu bem? Nós tínhamos que morrer. Nós tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados. Nós tínhamos que morrer porque nós nos afastamos de Deus. Nós tínhamos que morrer por causa das nossas iniquidades. Mas Deus proveu para si mesmo o Cordeiro. E nós fomos salvos, libertos. E o Cordeiro Cristo Jesus morre em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Amém? Ele é o nosso substituto. Veja o que diz a Bíblia, esse texto de Ellen White, em Mensagens Escolhidas, capítulo, segundo volume, melhor dizendo, página 32 e 33. Diz assim: não devemos estar ansiosos do que Cristo e Deus pensam de nós. Não. Mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Nele, em Cristo, nós somos aceitos em Deus. Amém? Oh, querido, olha que boa nova de Deus essa para você e para mim. Nós não precisamos estar preocupados naquilo que Deus pensa de nós, mas sim no que Deus pensa de Cristo, daquilo que Deus pensa de Jesus, o seu Filho, é porque nele nós somos aceitos em Deus. Amém? Esse outro texto de Ellen White, do Espírito da Profecia, enche o meu coração, dos mais lindos que eu encontro sobre a graça no livro Caminho a Cristo. Diz assim: se vocês se entregarem a Ele, a Deus, e a Cristo Jesus, e se vocês aceitarem a Jesus como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por causa dele, de Cristo Jesus. O caráter de Cristo Jesus vai fazer o quê? Ele substitui o vosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Amém? Olha para mim, querido, em nome de Jesus, olha para mim. Imagine, se você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, Deus não leva em conta os teus pecados. Se você aceita Cristo Jesus como teu substituto, Ele vai olhar para você como se você não tivesse pecado, porque Ele nos perdoa os pecados. Cristo se coloca diante de nós, nós estamos escondidos em Cristo, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Creia nisso, somente creia nisso. E a graça é estendida a você,
Por que eu preciso temer no dia do juízo? Eu te pergunto, você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Sim ou não? Sim? Amém? Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? A Bíblia diz, não eu, ok? A palavra do Senhor diz. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abre lá no Evangelho de João. Evangelho segundo João, no capítulo 6. Vamos lá. Eu quero que você veja esse texto na Bíblia. Esse texto vai ser muito importante para você ler na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Estamos juntos ali? Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 47, diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim, que foi o que Jesus disse? Ele tem a vida eterna. Amém? Você crê em Jesus? Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Ele é o teu substituto. Se você aceita, se você crê, você tem a vida eterna. A Bíblia não diz você terá. A Bíblia diz você tem hoje a vida eterna. Amém? Vamos agora ao livro de 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, lá pertinho do livro do Apocalipse, 1 João, carta de João, capítulo 5, versículo 13, assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Quem tem o Filho tem a vida. Por quê? Porque Ele é o teu substituto. Porque Ele é o meu substituto. Se você crê, você tem a vida eterna. Agora, por que eu não preciso temer mais ainda no dia do juízo de Deus? Porque além de Jesus ser o meu substituto, Ele também é o meu advogado. Ele é o nosso advogado. Imagina, Ele se coloca em nosso lugar para tomar a sentença em nosso lugar, mas a Bíblia, a palavra de Deus, revela que Ele é o nosso advogado. Você que está com a Bíblia aberta aí no livro de 1 João, veja o capítulo 2, versículo 1, que diz lá. Diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Temos um advogado junto do Pai. Quem é esse advogado que está junto do Pai? É Jesus Cristo justo. Eu pergunto para você, você precisa temer o dia do juízo de Deus se você tem Ele, Jesus, como teu substituto, morrendo e pagando o preço da culpa no teu lugar. Segundo, Ele sendo o advogado para pagar o preço, para te defender, melhor dizendo, nesse juízo de Deus. Não há causa perdida para Cristo Jesus como sendo nosso advogado. Acredite nisso. Não há causa perdida. Ele é o teu advogado. Louvado seja Deus. Creia nisso. Nós temos só que nos alegrarmos no juízo de Deus. E aqui nós começamos a entender o porquê Davi, então, ele olha para Deus e diz: ó Deus, Pai, julga-me segundo as tuas misericórdias, segundo a tua justiça, julga-me. Porque Davi sabia que Ele era o seu substituto, sabia que Cristo era o seu advogado, que não haveria por que temer. Ele dizia: ó Senhor, julga-me já, liberta-me, agora eu preciso disso. Estou falando eu para alguém que precisa da libertação de Deus, que você sente um cargo de pecado terrível sobre a sua vida. Você não aguenta mais, está pesado. Jesus diz assim: filhos, venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Ele quer aliviar você da carga de pecado. Ele quer aliviar você do sentimento de culpa. Entrega a Ele. E você diz para mim assim: tá bom, pastor, mas eu não consigo entregar a Jesus. Tudo bem. Diga a Ele: Senhor, tira de mim essa carga de culpa. Tira de mim, eu não consigo entregar a Ti. Quando você clama, o que Deus mais quer é tirar de você esse fardo de pecado para libertar você. Mas entenda que Ele, como seu substituto, Ele coloca sobre Cristo Jesus, que morreu no seu lugar. E entenda que agora Ele, Cristo Jesus, é feito o seu advogado para te salvar. Eu quero compartilhar com você esse texto que está no livro Grande Conflito, página 484, diz assim: Jesus
Ele não lhes justifica os pecados, ou Jesus não desculpa os pecados deles, mas apresenta o seu arrependimento e fé, reclamando o perdão para eles. E então Jesus ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: eu os conheço pelo nome, gravei-os na palma das minhas mãos. Amém? Oh, querido, Jesus tem o teu nome gravado nas palmas das suas mãos. Ele apresenta perante o Pai esse clamor que você agora ergue a Deus, dizendo: oh Pai, por favor, eu não consigo entregar os meus pecados. Toma-os sobre ti. E Ele vai tomar de sobre ti e vai te aliviar da tua dor. Esse é o sonho de Deus, querido, nesse tempo de Páscoa que estamos vivendo. O mundo relembra o sacrifício de Cristo Jesus. E Cristo quer dizer para o seu coração: eu morri por ti, para te salvar. Veja o que diz esse outro texto, do mesmo livro Grande Conflito. Diz assim: mas Jesus apresenta em seu favor. Veja o que diz bem o texto. Jesus, ele apresenta em seu favor as suas mãos feridas e o corpo moído. E ele declara a todos os que desejam segui-lo. O que é que Jesus declara? Ele diz: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Ninguém de nós considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará graça para vencê-los. Amém? Acompanhe o texto na tela. Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído. Declara a todos que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus lhes dará graça para vencê-los. Querido irmão, irmã em Cristo, quando esse texto diz: Jesus apresenta em seu favor as suas mãos feridas, é um ato de defesa diante de um fórum, diante de um júri. Ele apresenta ao seu favor as suas mãos. Ele diz assim: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. A minha graça basta para eles. Em ninguém, diz o texto, ninguém considere incuráveis os seus defeitos. Você ouviu bem o que eu acabei de falar? Querido, ninguém jamais deve pensar que qualquer defeito de caráter que você tenha é incurável. Entendeu bem? Vou repetir. Ninguém. Eu estou falando para alguém que caiu no fundo do poço. Eu estou falando para um jovem que está no mundo das drogas e já tentou largar diversas vezes, não conseguiu abandonar. E você pensa: eu nunca vou conseguir vencer isso. Em nome de Jesus, entenda o que Cristo está dizendo para você hoje. Jamais considere os seus defeitos incuráveis. Deus tem a graça estendida para todos. Estou falando eu para alguém que talvez esteja dizendo: eu nasci desse jeito, meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou morrer assim. Por favor, em nome de Cristo Jesus, estas são palavras vindas do demônio. Jamais considere qualquer defeito seu incurável. Deus, ele estende a graça, e a graça dele é suficiente para nos curar de todo e qualquer defeito. Estou falando para alguém que já está lutando há muito tempo contra a pornografia. Você vê o seu casamento sendo arruinado, a sua esposa não suporta mais, ela tem clamado por socorro. Você está casado há pouco tempo, eu sei, são poucos anos somente, e você está preso, e você não sabe como se libertar. Ninguém considere jamais os seus defeitos incuráveis, a graça de Jesus é suficiente para todos. Todo e qualquer problema. Neste mesmo ano que eu estava em Joinville como pastor, eu nunca vou esquecer uma das histórias mais impactantes de todo o meu ministério. Foi com o José Carlos. Eu vou contar rapidamente aqui a história para vocês de José Carlos. José Carlos era casado com a Ivonete. A Ivonete é uma irmã nossa, lá do Morro do Meio.
E um dia ela disse para mim, pastor, vai até a minha casa, eu queria que o pastor orasse pelo meu esposo. Eu disse, sim, eu vou. E eu fui até a casa da Ivonete. E quando eu cheguei à casa dela, eu conheci o José Carlos. Sabe quem era o José Carlos? O José Carlos, ele tinha há quase 50 anos, e ele tinha começado a beber, assim, de brincadeirinha, com 8 para 9 anos de idade. E ele já bebia agora, há mais de 40 anos. O José Carlos, ele bebia mais de 4 litros de cachaça por dia. Ok? Mais de 4 litros por dia. Ele acordava tomando cachaça. Ele dormia tomando cachaça. Ele acordava de madrugada para ir ao banheiro. Ele passava pela cozinha. Ele tomava cachaça. E eu cheguei na casa do José Carlos e eu conheci ele embriagado. Ele vivia embriagado. Sua família já não sabia mais o que fazer com ele. Todos evangélicos. Ele estava com uma vida arruinada, completamente acabado. E eu então fui oferecer estudo bíblico para o José Carlos. Eu disse assim, José Carlos, você gostaria de estudar a Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus com a sua palavra criou todas as coisas? Você crê que Deus com a sua palavra, Ele ressuscitou mortos, curou toda sorte de enfermidade, operou tudo quanto é tipo de milagres? Eu perguntei para ele estava ali embriagado, e ele disse assim para mim, sim pastor, eu creio. Eu digo assim, então se você crê, a palavra de Deus, esta palavra que ressuscitou mortos, que curou toda sorte de enfermidade, que criou todas as coisas, que expulsou demônios, vai curar também você de toda enfermidade. Você acredita nisso? Ele disse, eu creio. Então vamos estudar a Bíblia juntos. Aí ele disse, mas eu não sei ler. Eu digo, não importa. Apocalipse 1:3 diz que felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Eu comecei a estudar a Bíblia. Resumindo a história, passado algum pouco de tempo, algumas poucas semanas, nós começamos um evangelismo ali na igreja central de Joinville. E na primeira noite de evangelismo esse que duraria cerca de 30 noites com o pastor Raimundo Gonçalves, irmão do pastor, tão conhecido, pastor Luiz Gonçalves. Na primeira noite, o pastor Raimundo fez um apelo de batismo. E José Carlos se levantou e foi até a frente da igreja. Ele foi ali até a frente da igreja para atender ao batismo. E ele estava de chinelo de dedo, roupa toda suja, o cabelo desgrenhado daquele jeito. E no dia seguinte, eu fui visitar José Carlos. José Carlos, Deus vai operar um milagre. Eu vim aqui porque eu vou ser testemunha hoje, se você crer, do maior milagre que Deus pode operar na sua vida. E eu vou preencher a sua ficha batismal e você vai se batizar. E ele disse para mim, pastor, como eu vou me batizar? Eu sou um embriagado. Eu bebo, eu não consigo largar a bebida. E naquele dia eu descobri aquilo que eu ainda não sabia, que José Carlos, além de beber, ele fumava. E eu disse assim, José Carlos, vamos sentar aqui. E eu sentei ali, estávamos na sala do José Carlos, na humilde casinha dele. Estava sentado eu, estava sentado a sua esposa, José Carlos, estava ali assentado. Do outro lado estava o meu querido irmão Júlio, que era o secretário da igreja. Júlio sempre me acompanhava nos estudos bíblicos. Abraço aí, Júlio, se você estiver nos assistindo. Saudade de ti também, amigão. E eu então olhei para o Zé Carlos e perguntei para a Ivonete, a irmã, Ivonete, tem cigarro em casa? E ela disse, sim, pastor, tem cigarro. Então traz para mim o cigarro. Aí ela trouxe o cigarro. Eu coloquei o cigarro na minha perna, comecei a olhar para o José Carlos e disse assim, José Carlos, você acredita no Deus da palavra? O Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, ressuscitou, expulsou demônios, e fui falando para ele. Ele dizia, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E eu disse para ele, se você acreditar, eu vou levar embora, se você quiser, esse cigarro hoje, e você nunca mais vai beber. Nunca mais vai fumar, perdão. E eu comecei a orar com ele, eu disse, se você quiser, se você quiser. Oh, irmãos queridos, de pronto José Carlos estendeu a mão à minha perna, pegou aquela carteira de cigarros, amassou e disse assim para mim, leva pastor, eu não vou mais fumar, em nome de Jesus. Eu disse, amém, glória a Deus. Peguei aquela carteira de cigarro, enfiei na minha bolsa que estava ali ao meu lado. Eu disse assim, tem bebida em casa? E de repente ele assim de súbito disse assim, a bebida não. Foi espontâneo nele. Eu disse, tem bebida, irmão? Calma, tem bebida? Tem. Ela foi lá e pegou uma garrafa de bebida que estava no armário.
trouxe para mim, eu coloquei a garrafa de bebida entre eu e ele, entre eu e José Carlos. Eu comecei a falar as mesmas palavras. Eu comecei a dizer assim: José Carlos, você acredita na palavra de Deus, no Deus que com a sua palavra criou, expulsou demônios, ressuscitou mortos? Se essa palavra entrar na sua vida, você vai ter o mesmo milagre. E ele ficou com a cabeça baixa, em um silêncio na sala, e eu repetindo as mesmas palavras: se você crê, eu vou levar a bebida embora, e você nunca mais vai beber. Ó, queridos, eu fiquei em silêncio orando, irmã Ivonete orando, Júlio orando, nós estamos ali orando, um silêncio completo, e eu clamando: Senhor, faça ele crer. Toca o coração dele. Foi quando de pronto José Carlos também estendeu a mão, pegou na garrafa de bebida, deu a mim, estendeu a mim e disse assim: leva, pastor, eu não vou mais beber, em nome de Jesus. Naquele momento eu peguei José Carlos pelo braço e digo assim: você vai jogar a bebida fora. E eu carreguei ele até fora, na frente da sua casa, ali no gramado, nos ajoelhamos e digo assim: você vai jogar fora. E ele se ajoelhou ali onde ele estava e começou a jogar a bebida fora e dizer: Senhor, Deus, o Senhor é testemunha, o pastor é testemunha, minha esposa é testemunha, eu nunca mais vou beber. Queridos, creiam. A partir daquele dia, José Carlos se tornou uma outra pessoa, um milagre completo. Se eu falo para alguém que pensa que não pode ter mais jeito a sua vida, que você foi longe demais, que você é um adicto inveterado, seja da bebida, seja do cigarro, seja da pornografia, seja da mentira, seja de qualquer coisa, do engano, Deus pode hoje te purificar e pode começar essa purificação porque você é filho dele e ele vai te salvar. José Carlos não bebeu mais. José Carlos se tornou diácono da igreja, se tornou chefe dos diáconos da igreja. E um dia eu estava a visitar ele, sabe o que ele disse? Ele disse assim: pastor, eu estava indo para a igreja com a Bíblia que eu ganhei no dia do meu batismo. Ele nem sabia ler. Ele não sabia ler. Mas ele estava com a Bíblia assim embaixo do braço, indo para a igreja. E quando ele passou perto do bar, na frente do bar que dava da casa dele para a igreja, os amigos dele olharam e disseram assim: ô José Carlos, onde é que você está indo? Teu lugar não é lá na igreja não, larga essa Bíblia aí. Teu lugar é aqui com a gente. Sabe o que eu disse para eles, pastor? Eu olhei para aqueles que eram meus amigos e disse assim: sabe, aqui dentro entrou alguém que eu não quero que saia jamais. Eu não quero que saia jamais. Oh, queridos, Cristo Jesus, Ele é o nosso substituto, Ele é o nosso advogado, Ele também é a nossa fiel testemunha. Imaginem. Olha o que diz o livro do Apocalipse. Eu vou mencionar para vocês rapidamente, Apocalipse 3, versículo 14, diz o quê? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira no livro do Apocalipse? É Cristo Jesus. Você consegue imaginar aquilo que Deus está revelando a nós hoje? O mesmo Cristo que morreu no seu lugar como seu substituto, Ele defende você como um advogado que nunca jamais perdeu ou perderá qualquer causa. E Ele também é a sua testemunha. Ele apresenta evidências ao teu e ao meu favor. Como nossa testemunha, Jesus traz evidências ao júri celestial em suporte ao seu povo. E silencia assim as falsas acusações do grande adversário. Amém? Amém. E não para aí. Ele também é o nosso juiz. Cristo é o nosso juiz. Ele é o nosso substituto, o que mais? Ele é o nosso advogado, o que mais? Ele é a nossa fiel testemunha. E ele também é Ele é o juiz. Abra comigo a Bíblia lá no Evangelho de João agora. E nós vamos caminhando para os dois últimos pontos, este mais o último ponto do nosso estudo de hoje, acerca daquilo que Deus em Cristo faz por nós para nos salvar. Evangelho de João, capítulo 5, tá bem? Evangelho de João, capítulo 5, onde nós temos esta revelação de que Ele, Jesus, é o nosso juiz também. Uau! Que revelação maravilhosa é esta? Você está com a Bíblia aberta? João 5? Tudo certo? Podemos acompanhar então? Olha o que diz a partir do versículo 22, tá bem? João 5, versículo 22 e 23, assim: e o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento. Está dizendo o quê? O Pai não julga, mas ele confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que nós temos aqui? Uma revelação de que o Pai não julga, mas ele confiou ao Filho. Ele, Jesus, é o Filho de Deus. E a ele foi dada, então, a autoridade de julgar. Continue comigo, versículo 26. Não sai daí, viu? Versículo 26. Que diz lá? Diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Duas coisas. Número 1, essa é a palavra sobre o juiz que nós encontramos na Bíblia. Porque ele é o Filho de Deus, Deus deu a ele a autoridade de julgar. E segundo, porque ele é o Filho do homem, Deus deu a ele a autoridade de julgar. Somente ele, Cristo Jesus, que é Filho de Deus e Filho do homem. Por quê? Veja, olha o que diz Coríntios, nós já lemos esse texto antes. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante ao tribunal de quem? Ao tribunal de Cristo, a fim de recebermos, segundo o mal, o bem que fizemos de acordo com as nossas ações, pelo nosso corpo. Atos capítulo 17, versículo 31. Olha o que diz lá: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Através de um varão. E este varão foi destinado e acreditado diante de todos, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Entendeu bem? Por que somente Jesus poderia, Jesus, ser o juiz? Porque ele é filho de Deus, porque ele é filho do homem. Só ele sabe o que é ser Deus e ser homem. Ele não poderia nos julgar sendo somente Deus, ele tinha que saber o que significa ser homem. E ele viveu, sentiu e padeceu tudo o que você e eu padecemos, para que pudéssemos ser salvos por ele e por ele também julgados. Veja o que diz esse texto no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Diz assim: de sua elevada posição, Cristo, Rei da Glória, a majestade do céu, viu o estado dos homens, teve compaixão dos seres humanos em sua fraqueza e pecaminosidade, e ele veio à terra para revelar o que é Deus aos homens. Cristo condescendeu em colocar-se à frente da humanidade para sofrer tentações e suportar as provas que a humanidade tem de sofrer e suportar. Tinha que conhecer o que é a humanidade e o que a humanidade tem que sofrer da parte do inimigo caído, a fim de saber como socorrer os que são tentados. E Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz, tampouco os anjos são nosso juiz. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita, será quem nos há de julgar. Só ele pode ser o nosso juiz. Amém? Pense comigo. Eu preciso temer o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é contra você ou ele é a favor de você? O juízo de Deus é contra mim ou é a meu favor? Se eu vejo que eu tenho um Deus que manda Jesus como meu substituto, como meu advogado, como a minha testemunha, eu não tenho por que temer, e ele ainda é o meu juiz. Pense comigo, aquele que se coloca no teu lugar para pagar o preço da culpa no teu lugar, ele agora vem como teu advogado e lança a mão no teu ombro e diz assim: filho, não se preocupe, eu vou te defender. E não há causa perdida para ele. Mas ele também senta como uma testemunha para apresentar diante do tribunal e do juiz evidências ao teu favor. Mas quando você então percebe, ele também é o juiz que por fim vai decretar o veredito de que você está salvo, que não há condenação contra você. Que Deus é esse? Como é que você pode perder em tal julgamento? Não tem como.
Cristo, Ele é o nosso substituto, Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa testemunha, Ele é o nosso juiz. E por isso que ser justificado significa ser liberto da condenação do pecado. E o último ponto que eu quero revelar a você nesta manhã é que Ele também é o nosso santificador. Amém? Ele não somente é o nosso justificador, Ele é o nosso santificador, Ele é o nosso purificador. Ele vem nos conceder sua graça, para que nós tenhamos condições de sermos libertos do domínio do pecado, ou da escravidão do pecado. Ele nos imputa a graça. Notem, nós temos uma graça que é imputada a nós, é a justificação. Lá no fórum, eu declaro André perdoado. Mas Ele também concede uma graça que nos comunica pelo seu Espírito. Isso é a santificação, para que nós possamos viver uma vida sem pecado. E aí é que eu digo, é aquilo que aconteceu com José Carlos e com outras tantas milhares de pessoas que estão me assistindo, que tinham uma vida antes de conhecer a Jesus, e têm uma vida agora depois, completamente diferente de conhecer a Ele. Nós somos salvos totalmente pela graça. E ao mesmo tempo somos julgados pelas obras. A salvação pela graça e ser julgado pelas obras, ambas são doutrinas bíblicas, mas aparentemente incompatíveis. Como entender salvação pela graça, ser julgado pelas obras? Sabe, queridos, aqui eu quero explicar uma coisa para você. Toda a Bíblia, ok? Toda a Bíblia, ela tem um fundamento. Se nós formos pegar o fundamento das Escrituras, você vai ver que tudo está de forma embrionária nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Entendeu? Dali que parte todas as coisas. O plano da salvação, tudo está ali. A volta de Jesus, tudo que Deus tinha. A queda, a origem do mal, tudo. Gênesis 1, 2 e 3. Na sequência de Gênesis 1, 2 e 3, vão desdobrar naquilo que nós conhecemos como o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Lembram quais são eles? Lembra comigo? Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros são chamados de Pentateuco. 5 livros escritos por Moisés. Todo o restante das Escrituras, eles fazem menção, ênfase onde? No Pentateuco, nesses 5 livros. Tudo parte dali, desses 5 primeiros livros. É curioso nós vermos que o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos em uma estrutura quiástica. Essa é uma forma de gramatical hebraica, uma forma de escrita, melhor dizendo, hebraica. É como se fosse um monte, ok? Um monte que nós fôssemos subir, essa estrutura quiástica. Então, de um lado do monte, você vai desde o pé do monte até o topo e depois descendo pelo outro lado. Pegou a ideia? Então olha para mim agora e entenda o seguinte. Quando nós estamos subindo um monte de um lado, esse mesmo elemento que nós encontramos na subida aqui, nós vamos encontrar por último lá. O segundo no penúltimo, o terceiro no antepenúltimo, e assim sucessivamente. Até nós chegarmos onde? Até nós chegarmos ao topo do monte. O topo é o cume, é o lugar mais importante, é onde todos os nossos esforços devem nos levar, é onde nós temos a visão do todo. Entendeu bem a ideia? Quando nós pegamos os 5 primeiros livros da Bíblia, lembram quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro que está no topo da estrutura é o livro de Levíticos. Pegou a ideia? Quando nós estudamos o livro de Levítico, agora sim, olhe para a tela novamente. Nós temos subindo de um lado o monte Levítico, capítulo 1 a 15, ok? E descendo do outro lado do monte, nós temos Levítico 17 a 27. O que nós temos desse primeiro lado da subida do monte? Levítico de 1 a 15. O que nós temos? Veja, nós temos a menção de sangue cerca de 90 vezes, nós temos justificação pela fé através do sangue, nós temos a raiz, isso se chama justificação pela fé. Do outro lado, descendo o monte, nós temos
obras de justiça. Nós temos a santificação, que é a raiz. Todos aqueles que estão justificados, eles produzem fruto de justiça. Pegaram a ideia ali? E o que é que nós temos lá em cima no topo do monte? Nós temos o capítulo 16 do livro de Levítico. E o que é o capítulo 16 do livro de Levítico? É o ponto, é o topo mais importante, o auge de tudo. Aquilo que nos dá a visão do todo. É o dia da expiação. É o dia da expiação. Sabe quem é o que significa o dia da expiação? O dia da expiação significa o dia do juízo. O mais importante é o dia do juízo. Porque o juízo significa graça, significa salvação. Cristo como meu substituto, Cristo como meu advogado, Cristo como a minha testemunha, Cristo como meu juiz. O mais importante é, de um lado dessa balança, nós temos o quê? Justificação. Do outro lado nós temos santificação. Ambos promovem um equilíbrio perfeito. Eles estão ali. Sabe qual é o versículo central do Pentateuco? É Levítico 16:30, onde diz: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Ó querido, Deus está dizendo que naquele dia em que Deus vai purificar o santuário celestial, que é o dia do juízo, Deus não quer somente purificar o santuário celestial, Ele quer purificar a nós, o seu povo. Se nós crermos nele, se nós nos entregarmos a ele, ele vai comunicar a nós a graça que vai nos libertar dos nossos pecados. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. No livro Grande Conflito, no livro Santificação, nós encontramos esta frase que diz: enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo retirados do santuário, deve haver uma obra de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Ó querido, olha para mim em nome de Jesus. Nós estamos vivendo no tempo do juízo. É o tempo em que Deus está a nosso favor. É o tempo que Ele apresenta Jesus como seu substituto, como seu advogado, como sua testemunha, como seu juiz, como seu santificador. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé no sangue de Jesus. Seremos julgados sim pelas obras de santidade, como fruto natural da graça expiatória. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele coloca essas palavras que são maravilhosas. Ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernimento do que é melhor. Aquele que começou a boa obra, o que ele vai fazer? Ele vai completar. Creia, aceite. Ele começou, ele vai completar, ele vai terminar. Entregue-se a ele. Pastor, eu estou lutando, eu não sei o que fazer. Não tem problema, ele sabe o que fazer. Ele tem todo o poder para fazer. Esse Deus maravilhoso, ele vai nos tornar puros, a fim de que nós tenhamos e apresentemos o fruto de justiça diante dele. E o último versículo bíblico que Deus quer compartilhar com você e comigo nesta manhã está em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27, diz assim: então eu aspergirei água pura sobre vós, e vocês vão ficar purificados. Vocês vão ser purificados de todas as vossas imundícias. Eu dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Epa, quem é que vai dar um coração? Quem é que vai me purificar? É Ele, é Deus.
E ainda ele continua dizendo: eu porei dentro de vocês o meu espírito, e eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, eu vou fazer com que vocês guardem os meus juízos e os observem. Amém. Olha para mim, querido. Em nome de Jesus, a obra da santificação é uma obra que Deus vai fazer em nós, se você tão somente crer. Amém? Acredite. Traga a Ele os teus fardos, os teus pecados, tuas lutas, teus temores, teu sofrimento, tuas quedas, tua culpa. Joga sobre Ele. Creia nele. Ele te salva, Ele te liberta, Ele é o teu substituto, Ele é o teu advogado, Ele é o teu testemunha, Ele é o teu juiz, Ele é o teu santificador. Ele diz: eu vou pôr no teu coração um novo coração. Deus está dizendo para você e para mim: eu vou fazer com que você ande de acordo com os meus mandamentos. Eu vou fazer com que você ande de acordo com os meus estatutos. Deus quer operar esse milagre em nós. Eu gosto de imaginar a figura cada dia como se eu estivesse acordando de manhã cedo e elevando a Deus a minha prece, a Ele como se Ele fosse um médico, um grande cirurgião. E eu digo a Ele: ó Senhor, eu tenho um coração de pedra, eu preciso de um transplante. E Ele então, como grande cirurgião, diz assim: eu sei que você precisa de um transplante. Eu sei, eu vi os exames, você precisa tirar de você, eu vou tirar o coração de pedra. E Ele tira de mim o coração de pedra. E sem que eu saiba, sem que eu perceba, Ele abre o seu próprio peito e coloca dentro de mim um coração de carne. Essa é a obra da graça. Você e eu precisamos de um transplante de coração, e Ele já fez, já providenciou o doador. Se você olhar hoje para a cruz, acredite, a salvação está disponível para você. Não temas, crê somente. Não temas, somente creia. É um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora eu sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça
caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai, onde iremos morar, nos dá a esperança que move, a certeza, sim, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e vir, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Amém. Que preciosa graça é esta. Você deve estar se perguntando, pastor, você foi lá na casa do Daniel? Sim, eu fui, naquela tarde. Eu bati o portão e eu disse para ele, olha, eu vim aqui trazer uma mensagem de amor de alguém que te ama muito como ninguém. Daniel me atendeu. Eu apresentei para ele a salvação em Cristo. Apresentei para ele que seu filho estava dormindo e que em breve Jesus viria. Ele poderia então jogar bola com Jesus, com o seu filho no céu, quando Jesus voltasse. E outro menino estava na cadeira de rodas, nas mesmas circunstâncias, indo para o mesmo caminho. Eu disse, Leonardo, acredite, Jesus virá. Pude estudar a Bíblia com Daniel, com a sua família. Eles aceitaram a graça. Aceite você também. Estude a palavra do Senhor. Creia nele. E o mais ele vai fazer na tua vida. Feche os teus olhos e vamos orar comigo. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por esta graça que liberta, que restaura, que transforma. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu na cruz como nosso substituto. Hoje atua como nosso advogado, testemunha, como juiz, decretará a sentença final. Mas até que esse dia vem, Ele está para nos comunicar pelo Seu Espírito, ó Deus, capacidade para sermos libertos do pecado que nos aprisiona. Liberta-nos, Pai. Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que essa verdade esteja sendo pregada àqueles que estão nos assistindo e que todos sejam libertos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.